Fala aí, tudo certinho com vocês? Por aqui, tudo certo também. Hoje é dia de dica de fotógrafo e dessa vez a gente vai falar sobre composição de imagem. Mas a gente não vai falar das regras de composição, como regra dos terços, linha do horizonte e tantos outros modos de compor uma imagem que existem. A gente vai falar aqui da organização dos elementos que compõem uma imagem. É isso que o senso comum costuma chamar de olhar de fotógrafo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Fábio Zang, sou fotógrafo de retratos de publicidade e moda e também sou professor de fotografia aqui no portal da AVmakers. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreve, deixa o seu like e não esquece de deixar um comentário no final se esse vídeo te ajudou a evoluir um pouquinho na fotografia. E uma composição bem feita nada mais é do que a organização dos elementos de uma cena, quando cada partezinha está no lugar correto ou então mais desejável possível. E o fotógrafo, quando ele vai compor uma imagem, ele não deixa de fazer uma direção, mas diferente da direção de clientes, da direção de modelo, por exemplo, quando a gente vai dirigir uma imagem, a gente tem o poder de organizar as coisas. E para a gente entender direitinho isso, a gente tem que começar a conseguir perceber quais são os elementos que estão diante dos nossos olhos, ou melhor, diante das nossas lentes. E esses elementos podem ser vários, podem ser diversos, principalmente se a gente está levando em consideração a rua, que é o exemplo dessa prática de hoje aqui. Então, quando a gente vai organizar tudo isso, a gente tem que ficar atento, então, ao assunto da fotografia, que pode ser um objeto, um modelo, enfim. O background, ou seja, o fundo, né? A relação de cor que essa imagem vai ter, por exemplo, se a roupa da pessoa está combinando com o fundo, se a cor do fundo é interessante para a gente tem que avaliar a luz, de onde vem a luz, eu tenho luz necessária, eu não tenho luz necessária, eu vou precisar colocar uma luz ali, um LED, um flash. Então tudo isso vai fazer parte da direção de uma fotografia, da direção de uma cena que eu estou vendo através do LCD da minha câmera ou do ocular, do viewfinder, enfim. E eu tenho que pegar todos esses elementos e fazer com que eles se relacionem dentro de uma imagem sem que um deles atrapalhe o outro. Sem que o fundo atrapalhe o assunto da fotografia, sem que uma cor fique muito forte a ponto de roubar todo o resto da cena. Quando eu tenho linhas nessa imagem que elas vão fazer com que enalteça aquilo que eu quero mostrar e não que roube a atenção de quem está vendo a fotografia. Eu separei aqui 5 tópicos, onde a gente vai entender na prática como a gente pode melhorar a nossa composição de imagens e o nosso poder de diretor da nossa cena. Vamos pegar o controle daquilo que está acontecendo e extrair o melhor para a nossa fotografia. A primeira dica para nos ajudar a compor melhor a nossa fotografia é a organização dos elementos no espaço off ou no espaço negativo. Por exemplo, eu vou pegar uma cena, eu vou identificar ela e aí eu vou achar onde que eu posso encaixar o assunto da fotografia, levando em consideração que eu quero dar destaque para ele. Olha só então essa imagem que eu tenho aqui. A gente tem uma parede com vegetação, eu tenho uma casa ali atrás, eu tenho grade, eu tenho ainda uma vegetação aqui em cima. Se eu coloco o assunto da fotografia no meio disso tudo, eu perco totalmente a atenção daquilo que eu quero dar para o elemento principal da fotografia. Então, o que eu achei aqui? Eu achei um ponto onde eu tenho aqui uma porta, que ela é branca, e foi nesse ponto onde eu encaixei a modelo, garantindo total destaque para ela e só usando toda a composição em volta, arquitetura, vegetação, como uma maneira de contar uma história, aonde que essa pessoa tá, o que ela tá fazendo, né? Então a imagem é bem aberta, é bem ampla e ela começa a contar histórias. Nessa segunda fotografia, a gente já tirou a vegetação, olha só, que estava aqui em cima e conseguiu obter um resultado que ele está um pouco mais leve, né? Olha só, o sol ele está vindo de trás aqui
ele bate no topo da cabeça dela, que faz esse recorte dela com o fundo. Eu tenho aqui uma composição muito interessante, eu ainda meio que abrigo ela junto com a casa, com o prédio lá atrás e tal. Então, esse tipo de composição é um tipo onde eu estou colocando o assunto da fotografia no espaço negativo, no espaço onde não tem informação. Olha só aqui um outro exemplo. Eu tenho uma imagem aqui onde eu tenho uma pose massa, o assunto da fotografia, que é a modelo, também está numa pose bem legal, porém, olha só, lá atrás eu tenho uma jabuticabeira, eu tenho uma árvore, eu tenho galhos, eu tenho uma vegetação aqui. Por mais que na composição eu tenha linhas que empurram o olhar do espectador para dentro da fotografia, eu tenho o caos ali atrás. Essa imagem, ela tá mais organizada da cintura para baixo do que da cintura para cima. Porém, é o lugar que eu precisava que tivesse mais atenção, né, da cintura para cima nessa foto. Eu fui evoluindo, olha só. Então aqui, simplesmente, eu saí do plongé e eu fui para o ângulo reto, eu fotografei ela reta. Claro que uma imagem que é legal, eu tenho as linhas aqui, eu tenho um monte de coisa, mas ainda eu tenho uma confusão. Os elementos não estão organizados. Quando a gente está fotografando e a gente tem um lugar, tem uma situação que a gente gosta, mas a composição não agrada, sai, afasta um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro lado ali e busca uma outra composição dentro do lugar que você está. Porque assim, ó, é bem provável que tenha. Numa volta de 360 graus que a gente dá no mesmo local, a gente tem diversas opções de fundo. Então, olha só, lembra lá no começo que eu falei que a gente tem que entender essa relação do modelo, do background, ou seja, do assunto e do fundo? Aqui é um exemplo disso. E aí, a hora que eu vou para a próxima foto, olha só como essa fotografia ela já é mais clean. A modelo ela tá na mesma pose, eu só deixei de fotografar ela assim e fotografei assim. E aí eu tinha um muro ali atrás, olha só, eu tenho um muro aqui que faz com que essa composição fique um pouco mais clean, um pouco mais interessante. Mas ainda assim, aqui no chão eu tenho uma diferença de cor, né? Eu tenho o azul aqui, depois eu tenho um outro pedaço do calçamento, eu tenho uma linha aqui, ó, que passa ali atrás, que divide o chão e o muro, que está bem no meio dela. E aí, lembra que eu falei, vamos buscar ângulos diferentes? Olha só, aqui ó, eu busquei fotografar no ângulo inverso ao ângulo que eu estava quando eu fiz a foto anterior. Fazendo isso, então, olha que interessante aqui, ó. Eu tenho aqui uma composição que está muito mais legal, está muito mais interessante. A modelo posicionada no espaço off. Lembra que nas primeiras fotos eu tinha mais destaque na perna do que na parte de cima do corpo? Agora aqui, ó, eu passo a ter destaque no corpo todo dela. Ou seja, é uma pessoa, né, o assunto da fotografia, como destaque na composição da imagem. Então aqui a gente entendeu como que a gente pode organizar melhor os elementos. A segunda dica é: busque perspectivas. As perspectivas, elas vão dar um dinamismo a mais para a imagem e vão também te ajudar a contar uma história. Onde que essa perspectiva tá? O ponto de fuga tá aqui atrás, ó, onde tá tudo claro aqui. Então eu tenho uma linha que começa aqui, que passa por aqui, que acaba aqui. Eu tenho uma outra linha que tá aqui, uma outra linha que está aqui. Não são linhas que eu fico vendo elas como uma linha guia, por exemplo, mas é uma linha imaginária formada pelo ponto de fuga que está aqui atrás. Ele segue aqui, ele segue aqui, ele segue aqui, ele segue aqui, ó. Então, eu começo a ter linhas que vão dirigir a atenção do nosso olhar. Isso também faz com que a minha composição não fique tão organizada assim. Como que eu vou resolver isso? Dessa forma aqui, ó. Então, olha só, eu tenho uma linha que está passando aqui, que ela está evoluindo, né? Ela está abrindo, ela está crescendo. Eu tenho a outra linha da vegetação do solo aqui. Eu tenho as linhas da calçada e eu tenho a modelo também posicionada ao centro com uma direção que continua empurrando o nosso olhar para fora da imagem. Então o meu olhar, ele entra por um lado, ele atinge o assunto da fotografia, depois ele sai, causando uma sensação bem gostosa de harmonia. Olha só a diferença dessa imagem aqui para essa imagem aqui. Nessa imagem eu tenho uma quebra aqui e eu tenho tronco aqui.
enquanto que nessa imagem eu tenho ali um muro que vai embora, eu tenho uma sensação de algo infinito, eu tenho uma composição muito mais organizada do que a anterior. E é interessante porque depois que a gente acerta a composição de uma cena, é só a gente ir variando um pouquinho o enquadramento. Por exemplo, depois que eu acertei essa foto aqui, esse enquadramento, eu fui lá, eu fiz essa foto e fiz essa foto aqui também. E o que é interessante a gente analisar é o fluxo da luz também. A luz, ela atinge perfeitamente ela, olha só, ela está bem iluminada. Então é isso que eu tenho que me preocupar. Eu vou posicionar sempre o motivo da fotografia, sempre o assunto da fotografia, no ponto onde tem a melhor luz, já que fotografia é luz, e quanto melhor for a luz, melhor vai ser minha fotografia. Vamos lá, a terceira dica de composição é reflexo. Quando a gente está na rua, principalmente em regiões mais centrais e comerciais, a gente vai se deparar com bastante fachada de vidro, né? Fachada nada mais é do que a parte da frente de um estabelecimento comercial. Então é muito comum a gente ter fachadas de vidro. As fachadas de vidro, elas sempre vão refletir aquilo que está na frente dela. Então eu sempre posso encaixar um modelo ou o motivo da fotografia diante desse lugar com vidro e usar o reflexo disso. Como nessa cena aqui, por exemplo, olha só. Aqui eu achei uma fachada que tinha vidro. Ali a gente estava no momento que o sol estava caindo, estava baixinho ali. E olha só que interessante. Eu tenho aqui o vidro, então é possível perceber que é um vidro, porém eu tenho ali cores quentes lá atrás, balanceada com a modelo que está aqui na frente. Então olha que legal que fica quando a gente vai compor com reflexo, né? Eu vou colocar a modelo na frente dele, né? E atrás, o fundo vai ser um reflexo daquilo que ela tá vendo. Então isso é muito interessante para a gente compor também. Mas olha só, essa composição, ela não é uma composição tão legal, a foto está um pouco torta, tem a sombra da modelo aqui atrás, então às vezes o reflexo da modelo que está no vidro não está com uma estética tão interessante, e aí vale a pena, então a gente aproveitar a cena, vamos fotografando e vamos entendendo como que se comporta, dando uma volta ali de 180 graus, então se a modelo está aqui, eu começo a fotografar por aqui, ó, e aí eu vou dando uma volta nela, e foi fazendo isso que eu fui evoluindo as fotografias nesse ensaio, olha. Uma viradinha, uma trocadinha de ângulo que a gente dá, olha que legal que aconteceu aqui. Essa luz laranja que tá aqui é uma luz de decoração interna do estabelecimento. E aí eu tenho toda a parte do vidro que tá escura aqui, que tá azul, que são cores complementares. E do outro lado da modelo aqui, eu tenho um pedacinho do sol, que a gente estava naquele período com o sol baixinho ali, iniciando uma golden hour. E aí, olha que massa! Eu fiz uma composição aqui com reflexos e aproveitei ainda para misturar cores complementares que vão me dar um aspecto visual muito mais interessante. E isso eu consegui observando então esse vidro que tinha lá. As primeiras imagens eu não colhi um resultado tão massa assim, mas a persistência e só o fato de virar um pouquinho o meu ângulo em relação à modelo já ajudou tanto, já melhorou muito essa imagem aqui, já melhorou muito a composição. E olha que interessante, eu ainda tenho o mesmo esquema de cores ali atrás e a modelo em destaque aqui. E já que a gente está falando de cor, a quarta dica é composição com cores. Olha só, então eu não tenho aqui ó, o laranja e o azul. O laranja e o azul são cores complementares, são cores opostas que entre si ganham ali uma certa sincronicidade visual. Só que quando eu vou compor com cor, eu tenho que ficar muito atento a quais são as cores das roupas que a modelo veste e quais são as cores do fundo, quais são as cores que eu estou usando para compor. Porque não são apenas as cores do background que importam, por exemplo. As cores que importam são todas as cores presentes na imagem. Então nessa foto eu tenho uma camiseta branca, que é neutra, eu tenho aqui um jeans, que o azul ali ele vai colaborar com o fundo aqui, que também está num azul escuro. Daí eu tenho laranja aqui, que é a cor oposta complementar, que vai me dar uma estética visual contrastada. E isso é interessante, é um contraste de cor, né? Uma cor fria e uma cor quente. Ainda tudo isso vai combinar com a cor dos olhos dela ali, né? Ela tem o olho azul também, então tudo isso vai fazer uma combinação de cores onde eu vou extrair um resultado mais interessante. Mas aí você vai me falar assim,
Tá, beleza, mas eu só vou conseguir fazer um tipo de combinação de cor com uma pessoa? Não, basta a gente ter um certo conhecimento sobre o círculo de cores. Uma boa dica é você acessar o site da Adobe, que é o color.adobe.com, e aí lá na estrela de cores você vai entender como que funcionam as combinações de cores complementares, análogas e tríades. Então eu não tenho aqui o azulzinho clarinho dos shorts dela. Depois eu tenho o batom, que tá meio rosinha. Encontrei essa parede aqui rosa, o chão de pedrinhas ali é azul, e aqui, ó, o restinho do chão aqui vai meio que fazer uma cor bem parecida com a cor da pele dela. Então eu tenho aqui nessa foto uma combinação de 3 cores, que é tom de pele, depois eu tenho a boca e o rosa, e o azul aqui, ó. Então, essas 3 cores, elas também estão em harmonia, são cores que combinam. Quando eu olho para essa imagem aqui, eu sinto que essa imagem é leve. E olha só aqui outra coisa interessante. Eu também tenho nessa imagem aqui a perspectiva. Ela está posicionada no terço à esquerda da imagem, enquanto eu tenho 2 terços livre aqui de espaço off, onde eu tenho uma continuidade num pilar da parede, o outro pilar, parede, pilar, parede e por aí vai. E no chão aqui eu também tenho o calçamento da rua fazendo contar uma história dentro da fotografia. Bem legal, né? É só a gente ir brincando de composição, levanta a câmera, baixa a câmera, enfim, vai criando coisas interessantes durante o nosso trabalho. E por fim, a nossa quinta dica de composição é compor com luz. A gente pode iluminar mais partes interessantes, iluminar menos, ou então até deixar sem luz partes que não são tão interessantes assim para a nossa fotografia. Ou então brincar com luz e sombra, como é o exemplo dessa foto aqui. Vamos imaginar que a luz que me ilumina aqui, ó, é o sol, né? E eu tô fotografando aonde está a câmera me filmando aqui. Então, essa luz do sol, ela vai fazer sombra na parede lá atrás. E aí eu posso brincar com luzes e sombra, eu posso ir criando coisas. E olha que interessante aqui, ó. Tá vendo que tem uma divisão aqui, ó? Essa divisão é um muro que estava lá atrás que impedia a luz de chegar completamente no assunto da fotografia. Eu comecei a brincar com isso, então eu vou iluminar uma parte e vou escurecer outra parte. E aí eu vou criando uma direção que fique condizente com isso, então. Olha só que interessante. E uma coisa que a gente tem que observar quando a gente está fotografando com o sol de frente é sempre posicionar rosto, corpo, porque a gente vai ter uma sombra mais agressiva. E sombra agressiva pode não valorizar o motivo da fotografia. Então a gente tem que ficar muito atento à estética da iluminação. Nós temos dentro do portal um curso intensivo de iluminação fotográfica que te dá dicas incríveis para dominar a direção da iluminação, entre tantas outras coisas. Então olha que interessante a fotografia quando eu passo a compor com luz. Então eu tenho aqui, ó, um quadro onde eu tenho sombra ali e a modelo está nesse espaço off que é formado pela sombra e luz que está lá na parede do fundo e também que está nela. Bem massa, né? Esse é o tipo de fotografia que tá passando no feed e a gente para e fica um tempão olhando sem entender por que chama a nossa atenção. Mas é simplesmente uma direção de imagem onde eu vou organizar os elementos dentro de uma cena contando com a ajuda da luz. E lembra lá no começo desse vídeo onde eu falei que quando eu não tenho uma luz disponível muito massa, eu tenho que criar uma? Essa foto aqui então, a luz já tinha ido embora. E aí eu começo a ficar com aspectos no rosto da modelo que não são tão interessantes, eu começo a criar um relevo feio. Basta eu colocar um LED ou um flash ali para ter uma luz mais bonita e aí eu poder continuar fazendo minha composição, levando em consideração fundo, direção de cena e a iluminação. E aí eu criei essas fotos aqui, olha só. Se vocês estão acompanhando o nosso conteúdo, a gente tem um conteúdo bem massa mostrando como que eu fiz essa luz dessas fotos aqui usando o Lighttube Vector Gear BL240. Tudo combinando roupa, cor, luz e a direção de cena. Uau, bem massa, hein? O que você achou desse vídeo? Tenho certeza que agora você vai começar a olhar as fotografias por aí
e entender a composição e criar fotografias melhores e de repente até poupar muito tempo de edição. Todas essas fotos que eu mostrei para vocês aqui, elas estão editadas apenas no Lightroom. Olha só, então quando eu faço uma composição legal, quando eu penso na luz, quando eu entendo a minha imagem como um todo, eu tenho o poder de dirigir a minha cena, eu não preciso passar horas e horas na frente do computador editando, porque eu já fiz uma fotografia boa. Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês praticarem aí a composição de imagens, a direção de imagens, tomar o controle da cena que você vai fotografar. Se você fizer uma foto bem massa, posta nas suas redes sociais e marca a gente, @fabiozang.foto com PH e @avmakers. Vou deixar na descrição aqui. Marca a gente pra gente olhar lá e conseguir acompanhar a sua evolução. Não deixa de curtir, deixar o seu like aí, comentar, se inscrever e ativar as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo de fotografia. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Abração do Zang. Tchau!